Queria que você colocasse a mão no seu coração e fizesse comigo essa oração. Você que está em casa também, diga comigo: Pai, Abá, em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, eu te peço, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática. Pai, que a tua palavra me alcance para me promover como ser humano, como pessoa, para me edificar e, sobretudo, para me santificar e ainda me abençoar. Em nome de Jesus, o Senhor. Amém e amém. Levante as suas mãos assim, você que está aqui. Quem está em casa, se quiser fazê-lo, também pode. E para a palavra do nosso Deus, dê um aplauso de gratidão por ela ter chegado até nós. Aleluia! O termo teopatia significa uma linguagem divina aplicada em linguagem humana para que a fala de Deus seja inteligível, cognoscível, compreensível. Então essa expressão teopatia, que é a simpatia de Deus para com o homem, significa que é uma linguagem divina em termos humanos. Por exemplo, é muito difícil você falar de Deus quando você diz qualquer coisa com respeito ao tempo, porque Deus que criou o tempo e espaço. Então Deus está para além do tempo e para além do espaço, de eternidade a eternidade tu és Deus. E Ele está para além das coisas criadas, porque Ele é o Criador de tudo. O salmista disse: nem os céus dos céus podem te conter, ó Senhor. Então Deus não é contido, Deus contém o universo nele. E Ele está no universo também, a gente chama isso de imanência. E o fato dele ser para além do universo, a teologia chama de transcendência. Então Deus é transcendente e Deus é imanente. Um teólogo chamado Jürgen Moltmann, que criou essa terminologia para a gente poder compreender a linguagem divina. Por exemplo, quando você fala assim que o Senhor veio ou o Senhor foi, é uma expressão estranha, porque Deus é onipresente, mas é a única maneira de nós entendermos. Então quando Jesus diz: se eu não for, o Espírito Santo não vem, mas se eu for, eu vou mandar o Espírito Santo. Então parece que o Espírito Santo está preso a uma geografia no cosmos. Se eu não for, ele não vem. Mas lá na criação, no Bereshit, o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus é onipresente, quer dizer, ele está presente em todo lugar. Então é só uma linguagem para explicar. Não significa que seja exatamente assim. Deus não tem braços físicos, Deus é Espírito, está em João 4. E os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Então quando a Bíblia Sagrada diz que Deus abraça, está usando uma expressão simbólica, para nós entendermos o que Deus está tentando se referir. Por exemplo, Deus não pode se arrepender. A própria Bíblia diz que Deus não se arrepende do mal. Mas Deus diz na Bíblia: me arrependo de haver criado Saul, de haver criado o homem. Me arrependo de haver colocado Saul como rei. Então, como Deus está dizendo que se arrepende de pôr Saul como rei, ou se arrepende de haver criado o homem, como está em Gênesis 6, se a própria Bíblia diz que Deus não pode se arrepender? É porque arrependimento no sentido de dizer: puxa, eu não sabia, se eu soubesse que era assim, não teria feito. Isso Deus não tem. Mas arrependimento no sentido de se entristecer historicamente, sim, Deus se entristece. E nesse sentido a Bíblia Sagrada está dizendo que a palavra parece arrependimento, mas é teopatia, é a simpatia de Deus para explicar na linguagem humana. Porém a Bíblia Sagrada, ela vai deixar muito claro que uma das coisas mais maravilhosas que pode haver na terra é o fato de que Deus nos dá a chance de sermos semelhantes a Jesus. Deus nos tem como filhos, porque a ideia de Deus é ter uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus.
A ideia de Deus é ter uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus. A ideia de Deus é uma grande família, não é uma instituição, não é um clube religioso, não é um evangélico de carteirinha. A ideia de Deus não é um exército apenas valente que enfrenta desafios, não. A ideia de Deus é uma família, uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus. Deus quer esvaziar o inferno e encher o céu. Deus quer que o universo todo fique cheio de filho dele. Deus só tinha um filho, a Bíblia chama de primogênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, João 3,16. Depois Paulo chama, escrevendo aos Romanos, de filho primogênito, quer dizer, primeiro. Então quando Jesus vem a este mundo, ele é unigênito, filho único. Quando ele ressuscita, ele é chamado de primogênito dentre os mortos, primeiro. Então se ele era único, não tinha outro. Se ele é primeiro, porque vão ter outros. Então depois que Deus teve esse filho Jesus, parece que Deus gostou tanto, que passou a querer ter você que está em casa, e ele quer que todo mundo fique muito parecido com Jesus, o mais parecido com Jesus possível. E quanto mais parecido com Jesus você ficar, mais longe do inferno você fica. Quanto mais parecido com Jesus você ficar, mais os demônios querem distância de você. Quanto mais parecidos com Jesus você ficar, mais o coronavírus começa a ficar com medo de você. Quanto mais com a cara de Jesus você vai ficando, mais as coisas das trevas, da maldade, da carnalidade vai se afastando de você. Se você ficar muito parecido com Jesus, não dá nem para você ir para o inferno. Porque como é que você vai para o inferno? Quando você for chegando, os demônios vão dizer: Ele é o Filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que somos um com Cristo Jesus. Ele se misturou conosco e nós nos misturamos nele. João 17, pode aplaudir o Senhor, eu dou um tempinho para você se expressar. Em João 17, o Senhor Jesus disse ao Pai: Pai, que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti. Que assim sejam eles em nós, assim como nós somos um. Que sejam eles conosco. Então uma mistura. No capítulo 9 do livro de Atos, quando estão perseguindo os crentes, Jesus aparece no caminho de Damasco para Paulo, o autor dessa epístola aqui, quando não era crente, perseguia os crentes, odiava os crentes. E Paulo cai. E quando Paulo cai, que ele vê a luz, uma voz de dentro da luz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo os crentes. Mas sabe, Jesus se misturou com você. Por isso que a Bíblia diz para o jovem cristão: não pegue o seu membro e faça parte da prostituição com um braço seu, com a perna seu. Como é que você vai pegar uma parte do seu corpo e vai fazer parte da prostituição? 1 Coríntios capítulo 6. Vocês não sabem, disse Paulo, que vocês são um espírito com o Senhor? Olha que loucura que a Bíblia está dizendo. Um espírito com o Senhor. Um espírito com o Senhor. Sabe por que você vai para o céu? Porque você está nele. É ele que entra no céu e você entra no céu nele. Você está entendendo? Deus não salvou Cão. Deus não salvou Sem. Deus não salvou Jafé. Deus não salvou Noá ou Noé. Deus não salvou a mulher de Noé. Deus não salvou a mulher de Cão. Deus não salvou a mulher de Sem. Deus não salvou a mulher de Jafé. Deus não salvou essas 8 pessoas. Deus salvou a arca e tudo o que estava nela. Deus vai levar para o céu o filho dele, Jesus, e o corpo que ele tem na terra. Tudo que tiver em Jesus vai para o céu com ele, porque é filho de Deus. E nenhum filho de Deus vai passar a eternidade longe de Deus. Todos os filhos de Deus terão uma eternidade com o Pai. Oh, tomara que você entenda isso. O jeito que a gente se expressa mostra o nível que a gente entendeu. Por isso que às vezes você conta uma piada e a pessoa vai rir no outro dia. Às vezes a mulher pega o marido rindo na cozinha, fala: que foi, meu bem? Agora que eu entendi. Que dá um delay. Mas quando você entende, pode vir o que for. Pode vir. Cara, deixa eu te falar. Quando isso entra em você, que você entende, você se levanta e diz: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada absolutamente pode me separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e a tribulação produz mais comunhão com o Pai. Se expresse no nível que você entendeu. Deixa eu ver se entendeu, deixa eu ver se entendeu, deixa eu ver. Já viu o narrador de jogo de futebol? Ainda mais hoje em dia que estão narrando pela internet. E que tem o VAR. Gol! Será que foi? Será que foi? Será que foi? Não. Opa, vai ter VAR, vai ter VAR, vai ter VAR. É um gol meio meio duvidoso. Quando você tem certeza que a bola entrou, é do Brasil. Sai. Quando você sabe que você é de Deus, não importa o que aconteça com a terra, eu tenho a marca da promessa, e a minha família está debaixo da proteção de Deus. Tem alguém vivo nesse ajuntamento de crentes? Oh, Ramadela Rama Choremana Maia Ramas. Aleluia, 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 aleluia. Tribulação, o que é que tribulação faz com o crente? Primeiro, a gente viu semana passada que molda o caráter. Segundo, a gente viu ainda também na semana passada que gera paciência, experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque é o amor de Deus que está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A gente viu que um dos objetivos de Deus deixar a gente passar luta e sofrimento aqui na terra é para tratar com o nosso orgulho, para não nos deixar entrarmos na areia movediça da arrogância, de ficar se achando. Todo mundo que começa a se achar, começa a se perder. E para confiarmos em Deus e não em nós. Para colocarmos a nossa confiança alicerçada nele, não na gente. Veja que em 2 Coríntios capítulo 1, versos 8 e 9, Paulo escreveu assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio quando estávamos na Ásia. Aliás, fomos agravados sobremaneira, mais do que achávamos que podíamos suportar, de tal maneira que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Quando começamos esse trabalho na Beira-Linha, aí fomos depois lá para o centro da cidade, botavam um papel debaixo da porta da igreja: vou te matar. Eu me lembro que me dava uma vontade enorme de dar gargalhadas, e eu ria. Eu lembro de alguns discípulos perguntando: apóstolo, mas como é que o senhor ri disso? Eu falei: não, porque esse pessoal chegou muito tarde. Estão querendo me matar? Chegou muito tarde, eu já morri. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Paulo disse: já tínhamos em nós a sentença de, quando você pôr isso na tua vida, você vai relaxar. Você fica nessa angústia. Tomar um pouquinho desse álcool, pode? Porque esse pavor está muito ligado nessa geração com a incerteza de quem você é em Cristo e para onde a gente vai. Porque Paulo disse: nós já tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que não é fraco não. Paulo escreve assim: ressuscita os mortos. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então diga comigo: tribulação
é para não confiarmos em nós, mas em Deus. Não em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Onde está a sua confiança? Eu não sei. Talvez esteja nos seus amigos, talvez esteja naquele cartãozinho do vereador no seu bolso, talvez esteja no seu pai, na sua mãe, nos seus avós, no seu cônjuge. Tudo isso é falho, tudo passa. Mas se a sua confiança estiver nesse amigo querido que veio para estar hoje aqui com a gente, ele está aqui. Então a Bíblia te diz, conforme está lá em Jeremias 17, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, mas abençoado é o homem que confia no Senhor, cuja força é o Senhor. Ele vai ser como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que as folhas não caem no calor e nem no tempo de sequidão deixa de dar fruto. Não teme as estações ruins, porque está confiando no Senhor. Eu conversava hoje de manhã com uma médica cardiologista, estava ouvindo um áudio dela, eu havia mandado uma palavra para ela, e estava ouvindo ela me responder, e ela dizia assim para mim: pastor, infelizmente os cientistas estão batendo cabeça, e nas palavras da doutora, ela disse assim: a humanidade só vai se curar desse desespero quando aprender a confiar em Deus e a depender dEle. Quantos aqui confiam em Deus? Amém. Quantos confiam em Deus? Amém. Aliás, se você confia mesmo em Deus, nós vamos nos expressar aqui agora à noite, ok? Fique em pé comigo no seu lugar rapidinho. Eu sei que a máscara atrapalha, então eu não vou ficar forçando que você fale mais forte não. Pode ficar tranquilo, tá? Então vamos lá, diga um propósito. Muito bem, agora você vai aprender. Quando eu disser um propósito, você vai falar célula, ok? Diga um propósito. Ok. Um número. Outra vez, um propósito. Um número. Outra vez, um propósito. Um número. Um propósito. Um número. Um projeto. Um projeto. Um projeto. Um nome. Um nome. Um nome. Dá um aplauso para esse nome. Aleluia. Pode se assentar. Então, diga: a minha confiança está em o nome de Yeshua, de Jesus, que é sobre todo nome. Então veja que a tribulação é para não confiarmos em nós mesmos, mas em Deus. Agora, um dos propósitos da tribulação, de Deus nos deixar passar por tribulação, é para sermos mais parecidos com Jesus, que é o 10º ponto dessa reflexão, e que pela manhã eu comecei por ele. Não há cristão parecido com Jesus que não tenha passado por sofrimento. Todos os primeiros apóstolos sofreram. Mateus morreu à espada na África.
Marcos morreu em Alexandria, depois de ser arrastado pelas ruas dessa grandiosa cidade. Lucas, que escreveu o Evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos, morreu enforcado numa oliveira, na Grécia. João foi posto num caldeirão fervente. Alguns historiadores dizem que não conseguiam matar João e resolveram exilá-lo numa ilha chamada Patmos. Eu estive lá. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A tradição católica romana diz que quando ele estava sendo crucificado, ele disse: não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, não sou digno de uma morte igual a do meu Senhor. Então viraram a cruz de cabeça para baixo. Tiago foi decapitado em Jerusalém. O outro Tiago foi lançado do pináculo do templo e depois de cair lá embaixo foi espancado até morrer. Filipe foi preso a uma cruz em forma de X, inclusive ainda ontem a CNN falava numa reportagem sobre as cruzes em forma de X, pois Filipe foi pregado numa cruz em forma de X, e lá do alto da cruz, pregado e sangrando, ele pregou o evangelho aos seus perseguidores, aos seus algozes, aos seus assassinos, para que se arrependessem e pudessem ter a salvação, até dar o último suspiro de vida. Tomé, conhecido como um apóstolo incrédulo, mas que de incrédulo tinha muito pouco, tinha muito mais de coragem, foi transpassado a flechas em Coromandel, na Índia. Judas, o Tadeu, não o Iscariotes, morreu martirizado a flecha. Matias, que entrou no lugar do Judas Iscariotes, foi apedrejado e depois foi decapitado. Barnabé, que foi o consolidador de Paulo, autor dessa carta que estamos lendo aos Tessalonicenses, por sua vez foi apedrejado pelos judeus nessa cidade que estamos lendo hoje, a cidade de Tessalônica. E Paulo, autor dessa epístola, foi decapitado por Nero em Roma. E eu, como pastor, convivo com crentes que querem deixar Jesus por causa do coronavírus, crentes que querem abandonar a fé porque a namorada foi embora, crentes que não querem mais andar com Jesus porque o desemprego aumentou no país, pessoas que estão numa crise porque entraram num problema de conflito eclesiástico com algum crente de uma outra denominação e ele disse: eu não quero mais saber de Jesus porque os crentes são todos falsos. Pessoas que deixam de congregar porque está chovendo, deixam de adorar porque está com frio. Então é uma geração muito frágil, muito Nutella, muito leite aguado, muito mimimi, pouca fé. Mas essa noite o Espírito Santo vai te fortalecer. O Espírito Santo vai dar proteína espiritual. Sua musculatura espiritual vai se robustecer hoje. Hoje você que está em casa vai enfrentar o mês de agosto, não como mês de desgosto, mas como mês que dá gosto, porque até as tribulações vão ser transformadas em vitórias nas nossas vidas. Pode aplaudir Jesus. Sexto lugar, Deus nos deixa passar por tribulações para mudar nossos valores. Deus precisa mexer nos nossos valores. Depois que a gente sofre, algumas coisas que eram tão importantes para a gente fala: isso é bobagem. A gente não dá valor mais. A gente, por exemplo, não liga mais para colega, para coleguismo. A gente busca amigos. Tem dois, mas são amigos. A gente não liga para coleguismo. Diz que um neto estava conversando com o avô e mostrou a página dele no Facebook. O avô olhou e falou: tem alguma coisa errada aqui, meu filho. Você está com... não lembro a idade do menino, mas você é um adolescente. E aqui está dizendo que você tem 10 mil amigos. Tem alguma coisa errada. Eu estou com 95 e não fiz 95 amigos ao longo da vida.
Você sabe, tem coisa que a gente dá tanto valor, é clique, curtida, isso passa. Você quer amadurecer na fé? Segue a Ludmila Ferber no Instagram. Que a Ludmila Ferber foi diagnosticada com câncer, ela é amiga nossa. Ela estava falando comigo com a Daniela, que o médico falou para ela, 6 meses, vai viver, vai para casa, porque não tem tratamento mais para você. Câncer de pulmão, passou 6 meses, passou 7, passou 8, passou 9, passou 10, passou 1 ano, passou 1 ano e meio, passou 2 anos. A mulher tem câncer de pulmão e o coronavírus não chega. Ela viaja tudo quanto é lugar de avião, e avião não é igual a igreja evangélica, que os governantes mandaram sentar 2 metros de distância para quem não é da tua família, não. No avião senta um do lado do outro. São as coerências do nosso tempo. E ela viaja de avião, sentada assim do lado das pessoas, canta, nunca para de lutar, e fica lá com a força do pulmão, que você fala, essa mulher não pode estar com câncer. Unção, unção, unção. Você fala, de onde vem essa força? E está animando os outros nas redes sociais. Fala, calma, amigos. Agora a vaidade desapareceu. Cai um dente, ela diz, cai um aqui, gente. Mostra. Maquiagem, ela diz, gente, esqueci, não pus maquiagem. Essas coisas vão diminuindo e outros valores vão crescendo. Essa semana eu saí com os meus meninos para a gente fazer um lanche, tomar um café na rua. Só um café só de meninos. Na verdade eu convidei minha esposa, mas ela estava cansada. Disse, não amor, vai só vocês. E acabou sendo um café só de meninos. Eles não vão esquecer. Eu vi um deles conversando com um amigo, disse, eu tive um dia legal agora que meu pai levou a gente para tomar um café na rua. Tem tanta coisa tão singela, tão pequena e tão valiosa. Um pacote de biscoito, que eu falei bolacha de manhã. Um saco de pipoca, com um salzinho na medida. Com um filmezinho legal de comédia. Tem aquelas partes que você tem que passar no controle mais rápido, é normal. Não tem filme que não tenha. Passa aquela parte, vai para outra. Oh, meu Deus. Jesus, que coisa boa. Vocês não sabem como é bom isso aí. Principalmente às 3 da madrugada. E, gente, é bom demais. Estou brincando, não. O chorinho da criança, o beijo na nuca da esposa, aquela chegada assim por trás do seu marido assim, massagenzinha. O cara fala, gente, Jesus já voltou e não me avisaram. São gestos tão pequenos, não dá para abraçar, mas dá para fazer assim, ó. Estou falando com os amigos. Acordar pela manhã, ver o sol e dizer glória a Deus. Sabe, muda os valores. E aí a gente começa a colocar mais, valorizar mais e colocar mais esperança em coisas que não se veem. E as coisas que as pessoas dão muito valor, a gente começa a não dar tanto valor. Fiquei vendo o tempo que eu tive que ir para a academia, para pegar os exercícios, fui anotando, depois eu fui fazer sozinho. Irmãos, é uma hipervalorização do corpo a nossa geração. Aí, o cara está na máquina e diz, posso revezar com você? Aí a gente que é normal, claro, querido. Aí o cara, quando você levanta, ele pega o pino, dá uma olhadinha para você. É legal, mas sabem,
quando o espírito e a alma, aquilo que a gente não vê, sair disso aqui, isso é deixado lá na prata, lá no Caingá. Eu vou contar uma coisa horrível para você que você não quer ouvir. Todo mundo vem embora para casa. Normalmente depois cai uma chuvinha. E a vida toca. Em 2 dias, já virou uma proteína fedorenta chamada cadaverina. A aparência desse mundo não é nada. Não é nada. E o sofrimento ajuda a gente a perceber isso. Vou ler para vocês. 2 Coríntios 4. Acho que na carta de Paulo aos Coríntios está tudo sobre sofrimento. 2 Coríntios 4, eu vou ler para vocês. Olha como é que muda os valores. Versículo 16. Por isso não desanimamos, ou não desfalecemos, depende da tradução. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, a aparência externa, o interior, contudo, se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo chama a tribulação dele de leve e momentânea. Esse homem não podia pregar que ele apanhava. Toda vez que terminava uma pregação, não era como eu hoje que vou para casa com a minha família em paz. Vou deitar em uma cama, vou dormir com a minha cobertinha ali, minha esposa do lado. Não, Paulo acabava de pregar, na maioria das vezes tinha que descer num cesto pela cidade, apanhava, tomava chicotada, quase morria. Paulo sofreu muito, e ele chama o sofrimento dele de leve e momentânea tribulação. Ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação só é leve porque é momentânea. Paulo está dizendo isso. Como é uma coisa que passa, é leve. E por ser momentânea, é leve. E por ser leve, é momentânea. A nossa leve e momentânea tribulação, disse Paulo, não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque ela produz para nós um eterno peso de glória muito excelente, não olhando nós nas coisas que se veem, mas agora nós prestamos atenção nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, mas as coisas que as pessoas não estão vendo são eternas. Tem uma parte sua que não vai se desfazer nem daqui a 200 anos. Qual é, apóstolo? É o tríceps, o bíceps? Qual que nem daqui a 300 anos? É o coração, apóstolo? Não, isso aí já vai ter desaparecido. São os rins, fígado? Não. Os seus órgãos internos vão envelhecer, estão envelhecendo. Não importa a carinha que você faça, a maquiagem que você faça. Tem umas atrizes aí que já fizeram tanta plásticas, estão tão esticadinhas que quando elas riem, levantam os braços e as pernas. Tudo esticadinho. Elas não conseguem rir assim. Tudo esticadinho. Mas os órgãos internos estão envelhecendo. Fígado, rins, intestino. Tem mega empresários aí trocando. Estão enfiando chip aqui, estão enfiando outras coisas ali. O Vale do Silício. E a busca por uma eternização do corpo físico, que só há em Cristo. Querido, tem uma parte sua, que daqui a 300 anos vai estar viva, no inferno ou no céu, com Deus ou longe dele. Mas eu quero crer que todos vocês que estão me ouvindo hoje, vão estar diante de Deus, porque essa palavra em nome de Jesus vai produzir efeito na sua vida, em nome de Jesus. Porque a tristeza de um pregador é ele pregar. Tem ovelhas que estão 10 anos com ele, 20 anos com ele, ouvindo ele. E daqui a pouco vem conversar com você e diz, estou com raiva de fulano. Só não matei ele, não sei porquê. Que eu sou crente, mas meu braço é desviado. Aí você fala, mas por que está com raiva? Por quê?
falou assim para mim, vai lá e pega não sei o quê. Se a gente falar comigo, apóstolo, feriu o meu orgulho. Eu falei, eu pensei que você nem tinha mais esse negócio. Mas eu tenho, e tenho muito orgulho. E me feriu, apóstolo. Será que ele sabe com quem está falando, apóstolo? Eu falei, eu acho que não. Como é que ele falou com você? Ele falou assim, pega aquilo lá. Por que você não falou para ele? Você quer um só ou quer dois? Estou aqui para te servir, irmão. Acabaria a briga. Mas a maioria dos crentes não consegue crucificar a carne. Ouve a palavra. E quando a palavra não te transforma, ela vai gerar cinismo. Você vai ficando cínico. O Billy Graham conta que ele estava num avião e estava o governador de um estado importante lá dos Estados Unidos sentado do lado dele. E ele conta que tinha um cara que estava bêbado. E o cara ficou atormentando todo mundo. E a aeromoça passava e ele ficava fazendo gracinha para a aeromoça, dando tapinhas na aeromoça, dando beliscão na aeromoça, fazendo gracejo, ninguém conseguia segurar o cara. Aí uma hora o governador virou para esse cara, que estava bêbado e fazendo essa gracinha toda, bêbado igual uma porca. O governador virou para ele e apontou para o Billy Graham e perguntou para ele, ô fulano, senhor aí, o senhor sabe quem é esse homem? Ele disse, não sei quem é. Esse é o Billy Graham, o pregador do Evangelho. O maior pregador do século passado. Esse é o Billy Graham, o pregador do Evangelho. O bêbado estendeu a mão para ele, foi em direção a dizer, muito prazer, toca aqui, suas mensagens têm me ajudado muito. Billy Graham disse, eu fiquei meio frustrado. Eu espero que as mensagens do Evangelho estejam te ajudando. Espero que você saia daqui e ponha em prática em cada dia. Sétimo. Não se assuste, é sétimo contando com a semana passada. Sétimo. Para termos compaixão do próximo e sabermos consolar os outros. Quando a gente sofre, a gente aprende a consolar os outros. Porque quando você passa pelo sofrimento, você fala, eu sei o que você está passando, eu te entendo, eu posso me pôr no seu lugar. Tem essa e essa saída, eu fiz assim, vamos vencer isso juntos. Você não vai ficar nessa. Quando alguma mulher tem perdas de bebês, perdas de gravidez, normalmente eu chamo a minha esposa para orar, porque nós temos 3 filhos no céu, que não nasceram aqui. Eu sei o que é desmontar bercinho de criança. Eu sei o que é chorar num canto do quarto, se sentindo absolutamente impotente, perguntando para Deus, como é que eu vou sair daqui? Lá no bairro do Alto, no cantinho do quarto, e eu disse para ele, como é que eu vou sair daqui? Sabe o que eu ouvi naquele dia? Eu senti como braços à minha volta, uma presença que não se explica, mas é inconfundível, e uma voz que disse essas palavras no meu coração. Quando eu perguntei, como é que eu vou sair daqui? A resposta foi essa, vamos sair daqui juntos. Tem gente que pergunta, onde é que está Deus nessa pandemia? Está lá em casa. Está lá na sua casa. Está desviando o corona de você direto. O bicho vem, ele faz... te atrasa para te livrar da morte. Tira você de negócio que você estava fazendo. Você ia fechar um negócio da China. E aí Deus falou, não, é da China. Deus, eu ia fechar um negócio da China. Deus falou, por isso eu te dei o livramento, meu filho. Às vezes você entrar numa relação que você diz, tudo certo para eu casar com ele. Veio a outra e me levou. Um dia você vai dizer, você vai querer mandar uma carta para ela, dizendo, obrigado, querida, por ter levado ele. Se não for aqui na terra, lá no céu você vai entender isso. Mas os dois parecem que estão tão felizes. Aonde é que você viu eles tão felizes assim? No Facebook. Meu querido, no Facebook está todo mundo feliz. No Instagram só tem gente maravilhosa. A não ser quando é uma Ludmilla, porque
A luta contra o câncer no pulmão não é de brincadeira para ninguém. Você está passando luta? Você tem algum problema, algum sofrimento? Você que está em casa tem algum sofrimento? Juntos vamos vencer. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus, nós vamos falar com Deus. Hoje nós vamos ceiar. Eu queria que nós fizéssemos algo agora. Colocássemos a nossa mão assim no coração. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês enquanto estão assim com a mão no coração. Vai ser rápido. Me escutem. Nós nos enganamos muito sobre as pessoas. Nós encontramos alguém no elevador e pensamos assim, essa pessoa mal-humorada, carrancuda, porque a gente não sabe o que ela está passando. A gente olha para certas pessoas e pensa assim, para ele é fácil. O apóstolo está falando isso aí porque ele é casado com uma apóstola. E ela é feliz que é casado com... Querido, ninguém casa com um apóstolo, não. A gente casa com um homem. Casa com uma mulher. Tem filhos, normal, de carne e osso, que brinca, que sai no tapa. Você já viu um filme chamado Pequeno Milagre? Não. Eu vou contar a história, alguém aqui vai lembrar. Que é um livro que virou um filme, que é uma história real, de um menino que morreu e ressuscitou. Alguém está lembrando a história? Hã? Quem lembrar, fala alto aí para dar dica de filme para os outros, ou então vocês esperem o Alexandre publicar. A risada revela o conhecimento de filmes. Milagre, não sei que tem milagre. Eu tenho gravado lá. O céu é de verdade. Tem nada de milagre. O céu é de verdade. Tem milagre no filme, mas o céu é de verdade. Assista esse filme, O Céu é de Verdade. No final do filme, assista até o final. No final, não vou contar como termina, não. Embora você já sabe. Se o menino morreu e voltou, não preciso contar que ele voltou, né? Ele volta. Bom, no final do filme... no final do filme, tem uma entrevista com a família, de verdade. O menino já está um rapazinho. Uma das coisas que eu acho tão gostoso nessa entrevista, não é no filme, é quando pergunta assim para a irmã do menino, os repórteres da CNN, BBC, grandes canais de televisão, perguntam assim, peraí, Fox, não lembro o canal que estava entrevistando, disse assim, peraí, como é que é seu irmão? Porque é um menino que foi no céu, que viu Jesus, que viu o mundo espiritual. Aí ela disse, não, meu irmão é normal, atentado que só aqui dentro de casa. Brinca, é uma pessoa normal. Mas nós criamos uma imagem das pessoas e faz, fulana, se meu líder de célula aqui está falando isso comigo, porque ele, olha a situação dele. Não existe situação perfeita. Tem gente que sofre por não ter e tem gente que sofre porque tem. Você sabia disso? Você não sabia, não? Tem gente que sofre porque está solteiro. E tem gente que sofre porque casou. Você nunca viu isso? Tem gente que sofre porque não tem filho. E tem gente que sofre porque teve muito filho. Tem gente que sofre porque está sem emprego. E tem gente que sofre por causa do emprego que tem. Tem gente que sofre porque é do mundo e queria estar na igreja. E tem gente que nasceu na igreja, é da igreja e sofre porque é da igreja. Não tem isso, querido. Cada um tem sua luta. Você não pode dimensionar a luta do outro. Mas tem um amigo nosso que está aqui hoje, que ele está contigo na tribulação e vai te dar a vitória dela. Põe a mão assim no coração. Diga, Pai, Abá, fale ao meu coração. Ajuda-me a pôr em prática o que eu ouvi. Senhor,
Em nome de Jesus Cristo, molda o meu caráter, conforme o nosso pastor nos ensinou hoje. Usa o sofrimento para gerar paciência, experiência, esperança e confiar no seu amor. Para me corrigir espiritualmente, para que eu não seja orgulhoso, para que eu confie em Ti e não em mim mesmo. Que a minha confiança em mim mesmo seja baseada na minha confiança em Ti, para mudar os meus valores e para que eu seja capaz de ter compaixão dos que sofrem e finalmente para que eu seja mais parecido com Jesus. É em nome dele, Jesus Cristo, que eu oro. Amém. Levante suas mãos assim ao Senhor e dê para Ele um aplauso.